Fazem parte da Faculdade de Agronomia os departamentos de Solos, Horticultura e Silvicultura, Plantas de Lavoura, Fitossanidade, Plantas Forrageiras e Agrometeorologia, Zootecnia e a Estação Experimental Agronômica. Neste vídeo, vamos conhecer um pouco sobre o Departamento de Plantas de Lavoura, um dos 6 departamentos da Faculdade de Agronomia da URGS. A agricultura tem lugar de extrema importância em nossa sociedade, sendo que o engenheiro agrônomo é um profissional essencial para o sucesso dessa atividade. A agricultura foi a mola propulsora de nosso modo de vida atual, tendo iniciado há cerca de 12 mil anos atrás, quando o homem passou de caçador e coletor de alimentos silvestres a agricultor. A atividade de cultivar as plantas e criar animais propiciou a mudança do modo de vida seminômade para o sedentário, com a criação de povoados e cidades. A mudança do modo de vida levou ao grande avanço tecnológico, pois nem todos precisavam dedicar-se à catação de alimentos ou à caça para sobreviver. Parte da sociedade podia dedicar-se a outras atividades, como o comércio, a cerâmica, a metalurgia e a tecelagem. Além disso, invenções importantes como a carruagem, o arado, a escrita e a matemática surgiram somente após o advento da agricultura. A descoberta e a criação de novas tecnologias acelerou seu passo, permitindo-a chegar em nosso modo de vida atual, marcado pela globalização, grande conforto e ampla disponibilidade de alimentos. O agronegócio tem grande importância na economia de nosso país, sendo que, em 2020, correspondeu a 26,6% do Produto Interno Bruto brasileiro, a maior participação já registrada até então. O Brasil é um dos principais produtores e exportadores de alimentos do mundo. Somos os maiores produtores e exportadores de soja, café, açúcar e suco de laranja. Também nos destacamos na produção e exportação de tabaco, milho e algodão, além da produção e exportação das carnes bovina e de frango. O Brasil é um dos maiores produtores de grãos do mundo. Na safra de 2019 e 2020, produzimos quase 258 milhões de toneladas de grãos. Para a safra 2020 e 2021, estima-se que o Brasil deverá produzir quase 270 milhões de toneladas de grãos. Ocorre contribuição importante do Rio Grande do Sul, que deverá produzir cerca de 36,5 milhões de toneladas de grãos, das quais mais de 19 milhões são grãos de soja. Apesar dos grandes avanços da agricultura, precisamos continuar avançando, pois estima-se que a população mundial deve chegar a 9,74 bilhões de habitantes em 2050 e talvez chegue a quase 11 bilhões em 2100. O crescimento populacional exigirá aumento na produção de alimentos, que deverá vir em grande proporção do aumento de rendimento das culturas, pois há poucas áreas agricultáveis e ainda a serem exploradas de modo sustentável. Neste contexto da extrema importância do agronegócio na alimentação da população mundial e para a economia de nosso país, insere-se o Departamento de Plantas de Lavoura, contribuindo para a formação do engenheiro agrônomo. O departamento compõe-se de 3 áreas de atuação: fisiologia e manejo de plantas de lavoura, a herbologia e o melhoramento genético de plantas. Em nível de ensino, o Departamento de Plantas de Lavoura leciona 19 disciplinas de graduação, das quais 16 são de sua responsabilidade direta, e também leciona 18 disciplinas no programa de pós-graduação em fitotecnia. A área de fisiologia e manejo de plantas de lavoura conta atualmente com 4 professores, todos com curso de doutorado nesta área de atuação. No curso de agronomia da URGS, a área de fisiologia e manejo ministra 7 disciplinas relacionadas ao tema. Essas disciplinas, elas têm a finalidade de capacitar os alunos para a tomada de decisão relacionada à execução de práticas de manejo para a produção de diferentes espécies de interesse agrícola, com base na integração de conhecimentos básicos e aplicados, visando o aumento da produtividade dos cultivos e a sustentabilidade ambiental, econômica e social.
Nessas disciplinas, são estudados os aspectos econômicos, de planejamento, sistemas e práticas de manejo, alternativa de sistemas de produção, agricultura de precisão digital, fisiologia da produção e resposta a estresses bióticos e abióticos, fornecendo embasamento teórico e aplicado para que os futuros engenheiros agrônomos tenham condições de orientar e executar a tomada de decisão relacionada a todas as fases da produção agrícola. Em relação à pesquisa, são conduzidos inúmeros projetos que visam avaliar a resposta das culturas produtoras de grãos, especialmente milho, soja, trigo e aveia, a diferentes práticas de manejo, como densidade de semeadura, adubação, uso da irrigação e sistemas de rotação e sucessão de culturas. Estes trabalhos são conduzidos a campo, tanto na Estação Experimental Agronômica da URGS, como em propriedades rurais. Na Estação Experimental Agronômica, os alunos têm a oportunidade de conduzirem experimentos, além de realizarem aulas práticas. Na área de fisiologia vegetal, são conduzidos projetos de pesquisa que visam identificar genes e mecanismos envolvidos na tolerância a diferentes estresses abióticos, destacando-se a presença de alumínio tóxico no solo, deficiência de fósforo, excesso e falta de água. Estes trabalhos são conduzidos a campo e também sob condições controladas de crescimento. Também são conduzidas pesquisas visando o desenvolvimento de procedimentos relacionados à agricultura de precisão e digital, utilizando imagens de satélites e drones, com o objetivo de otimizar a aplicação de insumos em lavouras. Nesse sentido, alguns projetos de pesquisa visam avaliar o uso de drones na agricultura, utilizando esta ferramenta para gerar informação a respeito da variabilidade espacial de lavouras e para a realização de intervenções localizadas, dentro da filosofia da agricultura de precisão. Outra área do departamento é a área de herbologia, que trata da identificação, fisiologia, manejo e controle de plantas daninhas. As plantas daninhas são plantas indesejáveis que ocasionam dano econômico. Elas causam grande prejuízo aos agricultores, reduzindo a produtividade e a qualidade dos produtos agrícolas. Estima-se que, atualmente, cerca de 10% da produção mundial de grãos seja perdida devido às plantas daninhas, ou seja, cerca de 200 milhões de toneladas de grãos. Como exemplo, temos uma imagem de uma lavoura de soja à esquerda, que está infestada com diversas espécies de plantas daninhas, ocasionando perdas significativas na produção de grãos, conforme demonstrado na imagem à direita. A área de herbologia é composta por 2 professores com curso de doutorado na área. Apresenta uma disciplina obrigatória, a disciplina de herbologia, e 2 disciplinas eletivas, manejo integrado de plantas daninhas e defesa fitossanitária. Além disso, são ministradas 4 disciplinas no curso de pós-graduação em fitotecnia. A área da herbologia tem como objetivo preparar os alunos para a correta identificação das espécies de plantas daninhas, realização de manejo adequado para as diversas culturas agrícolas, domínio sobre a fisiologia e ação dos herbicidas e o uso de novas tecnologias para o controle de plantas daninhas. As atividades realizadas no curso de agronomia são conduzidas de forma a possibilitar que os alunos sintam-se aptos a realizarem a escolha dos métodos de controle mais apropriados para cada situação, sejam estes físicos, químicos, culturais, biológicos ou moleculares. Ainda são realizadas visitas técnicas, como em feiras do agronegócio, empresas produtoras de defensivos agrícolas, instituições de pesquisa e propriedades rurais. Além das atividades de ensino, são desenvolvidas também atividades de pesquisa e extensão, nas quais os alunos de graduação podem se inserir durante o curso. Um dos objetivos das atividades de pesquisa é treinar estudantes de graduação e pós-graduação, contribuindo na formação de profissionais de alta qualidade, capazes de desempenhar trabalhos em laboratórios, casas de vegetação e a campo. As principais pesquisas estão relacionadas à ecologia de plantas daninhas e fisiologia de herbicidas, atuando principalmente em temas relacionados ao manejo integrado de plantas daninhas e mecanismos de ação de herbicidas. Também são estudadas novas tecnologias para o controle de plantas daninhas e a resistência das plantas aos herbicidas.
Os casos de resistência de plantas daninhas a herbicidas têm aumentado nos últimos anos, dificultando o controle das plantas invasoras, já que o uso de herbicidas é um dos principais métodos para seu controle. Atualmente, no Brasil, são registrados 54 casos de resistência. As atividades incluem desde visitas a campo para a coleta de material até a identificação dos mecanismos de resistência relacionados a estudos realizados em laboratório. Com relação às atividades da extensão, são desenvolvidas visitas técnicas aos experimentos conduzidos a campo, sendo uma dessas atividades a realização da Jornada de Herbologia do Rio Grande do Sul, que já é realizada há 25 anos. São realizadas também visitas técnicas a instituições parceiras, como o Instituto Rio Grandense do Arroz. Desta forma, as possibilidades de atuação do engenheiro agrônomo dentro da área de herbologia são bastante amplas. As novas tecnologias e os novos casos de resistência de plantas daninhas aos herbicidas têm desafiado os profissionais para que estes sejam cada vez mais técnicos e dinâmicos. Outra área do departamento é a área de melhoramento genético de plantas, que conta com 4 professores, todos com doutorado nesta área de pesquisa. Em nível de graduação, a área de melhoramento de plantas leciona 4 disciplinas, sendo uma obrigatória e 3 eletivas. Na disciplina obrigatória, são apresentadas as bases e os métodos necessários para o desenvolvimento de cultivares superiores de plantas, além de aspectos essenciais da biotecnologia aplicada ao melhoramento. Nas disciplinas eletivas, os estudantes têm a oportunidade de aprofundar o conhecimento em áreas e atividades relacionadas ao melhoramento de plantas. O melhoramento genético de plantas é a arte, a ciência e o negócio dedicados ao desenvolvimento de novas cultivares de espécies cultivadas, capazes de apresentarem maior produtividade, maior qualidade do produto e maior adaptação aos diferentes locais de cultivo. O aumento de produção das culturas tem sido substancialmente alavancado pelo aumento no rendimento, como pode ser exemplificado pela produção de grãos de cereais no mundo, onde vemos que, desde o início da década de 1960, quase todo o aumento de produção é devido ao aumento de rendimento, e muito pouco por aumento de área cultivada. Estima-se que o melhoramento de plantas seja responsável por cerca de 50% do aumento deste rendimento, enquanto os outros 50% são devido a melhorias nas condições de cultivo e de manejo. Desta forma, o melhoramento de plantas contribui para a economia de recursos ambientais e tem sido fundamental para que os alimentos possam ser produzidos em quantidade suficiente. Através do melhoramento genético, é possível desenvolver diferentes tipos de cultivares de plantas. De modo geral, as cultivares modernas destacam-se pelo elevado rendimento, elevada uniformidade e elevada qualidade do produto, permitindo que toda a cadeia produtiva seja beneficiada. O Departamento de Plantas de Lavoura, entre suas atividades de pesquisa, conduz o Programa de Melhoramento Genético de Aveia, voltado ao desenvolvimento de cultivares de aveia granífera destinados ao consumo humano, além da produção de ração animal. Este programa de melhoramento teve início em 1974, completando, em 2021, 48 anos de atividade ininterrupta. Até o momento, foram desenvolvidas 35 cultivares de aveia, sendo que mais de 90% da aveia granífera produzida no Brasil utiliza cultivares únicos. O desenvolvimento de uma cultivar de aveia começa com o cruzamento dos genótipos parentais, seguido de 5 a 6 anos de seleção de plantas individuais e mais 4 anos de avaliação de rendimento e qualidade dos grãos, finalizando com a produção de sementes. Desta forma, uma nova cultivar de aveia leva entre 15 e 16 anos até chegar à mesa do consumidor. Somente para o desenvolvimento de uma nova cultivar são necessários 10 a 12 anos de trabalho, necessitando conduzir anualmente de 6 a 8 mil parcelas de genótipos segregantes, sobre as quais realiza-se a seleção de plantas individuais, e 2 a 3 mil parcelas de avaliação de rendimento e qualidade de grãos. Também a divulgação das novas cultivares e das tecnologias de cultivo de aveia para agricultores e técnicos é uma importante atividade de extensão desenvolvida pelo Departamento de Plantas de Lavoura, a qual é realizada através da participação em dias de campo, feiras agrícolas e visitas aos agricultores.
O Departamento de Plantas de Lavoura, entre suas atividades, também realiza estudos de genética clássica e genética molecular, procurando compreender a herança e os genes envolvidos no controle genético de características de importância agronômica. Junto à Faculdade de Agronomia da URGS, o Departamento de Plantas de Lavoura conta com a contribuição de 4 técnicos administrativos, que auxiliam nas atividades administrativas, de pesquisa e ensino. Em essência, é o esforço conjunto de professores, técnicos administrativos e estudantes que tem possibilitado a formação de profissionais de sucesso, o desenvolvimento de pesquisa e também o desenvolvimento de tecnologias de excelência, além da divulgação de seus resultados à sociedade.